Boa noite, queridos, a paz do Senhor, graça e paz, que a bondade do Espírito Santo e o consolo dele seja sobre nossas vidas. 2023 chegou e nós precisamos ter uma nova perspectiva sobre o nosso ambiente espiritual. Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para você seguir as nossas redes sociais e não deixar de cooperar com a multiplicação da verdade de Deus em toda a terra, porque aonde você compartilhar esse vídeo, a mensagem de Deus vai chegar. É como se você fosse o missionário dessa nova geração, beleza? Então se inscreve e compartilha. Bom, eu quero falar para você nesse primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano é sempre um dia extraordinário para nós. Fantástico, por quê? Mais um dia o Senhor nos concedeu, mais um ano Ele assim nos deu. 2023, você faz a sua história baseada na história de Deus e não baseada nos seus desejos próprios. Você já percebeu que estou meio afiado já, né? Mas tudo bem, isso não tem problema, porque o que eu quero falar com você hoje é algo fenomenal. Espaço para Deus, um lugar para o Altíssimo. Por que eu quero falar sobre isso? O primeiro texto que eu quero falar, ele se encontra em Salmos 81, verso 7, porque Deus acho que enjoou um pouquinho do povo de Israel na época e provavelmente ele deve estar um pouquinho cansado com a gente hoje, porque ele falou por diversas vezes e por poucas vezes nós ouvimos. E assim foi com Israel e assim será em todo o tempo. Mas agora por meio de Cristo Jesus, ele fez todas as coisas cooperar para o bem daquele que nele crê. Salmos 81, verso 7 diz assim: na angústia me clamaste, e eu te livrei. Eu te respondi no meio dos trovões, coloquei-te à prova junto às águas de Meribá. Meu povo, ouve-me, e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas escutasse, não haja no meio de ti deuses estranhos, nem te prostras perante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Olha que fantástico. Mas meu povo não ouviu a minha voz. E Israel não quis saber de mim, pois por isso eu os entreguei à teimosia do coração, para que andasse segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, olha, desse ar de Deus, um ar pesado. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Meu Deus. Eu quero fazer uma oração com você depois dessa leitura. Se você estiver me vendo aí agora, feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Pai, nessa palavra de oração, eu quero clamar, Senhor, a todos que estão aqui agora, todos que estão ouvindo, Senhor, ouvindo esse vídeo. Pai, eu quero pedir que eles encontrem um espaço para ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz, que é o caminho, a verdade, a vida. Ouvir o seu verbo, que é o próprio Jesus Cristo. Nos dá direção, caminho, clareza, luz para os nossos passos. Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que nós podemos saber essa real clareza da vocação em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Senhor, abençoe cada família, nossas casas, nossas famílias, nossos entes e tudo o que você nos deu. O Senhor seja o Senhor em todo o tempo. Amém. Olhando então para esse contexto em que nós às vezes não ouvimos a voz de Deus, isso não é de ontem, isso vem até hoje, porque nós temos muitas tarefas, muitos afazeres e dificilmente você e eu não vou falar de mim, dificilmente essa geração consegue parar para orar. Por que eu não vou falar de mim? Porque eu gosto muito de ter tempo com Deus. Eu gosto de parar de ler as Escrituras, de orar, de cantar as Escrituras. Eu entendi quando eu aprendi que cantar a Escritura, mesmo com a voz taquara rachada que eu tenho, não saber cantar afinadinho, todas as vezes que eu canto eu memorizo melhor. Não sei você. Se eu pedir para você lembrar de um texto bíblico, agora talvez você lembraria de um ou dois.
Mas se eu pedir para você cante 10 músicas, com certeza você lembraria. Então, você cantar o texto grava mais. Mas isso não quer dizer que vamos ouvir Deus em todo o tempo, certo? Então, em Jeremias 22, ele disse assim: falei contigo no tempo da tua prosperidade. Por que eu quero falar isso? Oh, meu Deus! 2022 foi um ano, talvez para você, cheio de bênçãos. Você não precisou de Deus, né? Você não precisou buscar Ele, não. Porque sua prosperidade estava em dia. Seu dinheiro, sua saúde, suas famílias, estava tudo bem. Mas Deus está falando para Jeremias: falei contigo no tempo da sua prosperidade. Ele fala no tempo que está tudo beleza, certo? Espere chegar o tempo em que falta algumas coisas aí para você procurar Deus, não. Faça isso não. Vamos ser diferente. Então, Jeremias 22, 21 diz assim: falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste: não escutei. Esse tem sido o teu procedimento. Desde a tua juventude não ouves a minha voz. Poxa vida, que lapada logo, hein? De começo. Poxa vida, primeiro dia do ano, dessa maneira. Mas eu quero te dar um caminho mais excelente. Um caminho que eu encontrei, um caminho que muitos irmãos encontraram, um caminho que Davi encontrou, um caminho que Pedro achou, o caminho que o próprio Jesus Cristo trilhou e nos ensinou e depois mostrou que Ele é o caminho. Primeira coisa, em todo o tempo da nossa vida, em todo o tempo da nossa, vamos colocar, dividir nossos horários, 24 horas por dia, eu tenho certeza que você trabalha no mínimo 8 horas a 10 horas por dia, então você com certeza tem muitos afazeres, certo? Provavelmente tem família, você que é jovem, você que é solteiro, você deve cuidar dos seus afazeres, sendo que Paulo falou que era para você cuidar das coisas do Senhor. Fica aí a dica, beleza? Você que é jovem e solteiro. Mas eu quero falar, a primeira coisa que eu quero dizer para você, vamos recuperar. Primeiro item, recuperar. O que é recuperar, Alexandre? É quando eu coloco uma cunha no meu tempo. É quando eu acho a lacuna, um tempo livre entre duas atividades, né? Então, eu lembro cunha serve para calçar, né? Calçar o caminhão, o carro, cunha serve para colocar no meio da enxada, assim, para travar ela no cabo. Então, o que seria cunha para nós nesse momento que eu quero colocar para vocês no fato de recuperar, em que no espaço entre duas atividades, que eu não vvou falar para você mudar essas atividades e parar, que eu sei que você não vai, certo? Sei que você não vai fazer isso agora. Mudança de hábito é muito difícil. Tem um livro aí sobre hábito, é muito importante você ler. Mas mudança de hábito, por enquanto, não é meu desejo para que você mude, ok? Mas você vai ter uma lacuna entre duas atividades. Essa é a sua cunha. Eu quero que você recupere esse tempo, ok? Então, eu vou dizer para você, um tempo entre acordar e sair para o trabalho, é uma cunha. Um tempo entre almoço e voltar ao trabalho, é outra cunha. Um tempo entre sair do trabalho e chegar em casa, é uma outra cunha. Um tempo entre os tempos que você tem. Você pode fazer isso. Esse espaço para Deus é muito importante. Então, primeiro ponto, recupere esse tempo perdido. Pare de dar desculpa a você mesmo e gaste tempo com Deus. Comece hoje a leitura bíblica, caminhando na Bíblia. Você entra lá no site Haroldo Walker, Caminhando pela Bíblia, e você vai seguir lá o cronograma junto com ele, com vídeos excepcionais para poder te ajudar nisso, ok? Segundo aspecto, eu não sei como que está aí a sua dinâmica diária, mas o segundo aspecto é reduzir, ok? Reduzir. O que seria reduzir? Descansar não é vergonha e nem deve ter culpa. Então, o que seria reduzir? Se você está acelerando para entrar numa curva, uma mudança da sua vida, eu digo para você, reduz e entra bem devagar. Se você está na correria, reduz. Reduzir, parar para descansar, não é vergonha. Vergonha se você estiver numa competição, né? Que você entra para ganhar, então você vai parar para descansar? Talvez não, talvez você perderia a corrida, certo? Mas não é isso que eu estou querendo dizer para você. Recalcule aí a sua rota e reduz. Não é vergonha, certo? E assumir e permitir que você tem exaustão.
Às vezes eu estou falando aí com pessoas mais novas ou mais velhas que eu, mas você que talvez seja novo, aí na idade aí de 18 a 40 anos de idade, aí, você provavelmente está no ápice da sua vida profissional, no ápice da sua correria emocional, no ápice das suas emoções, no ápice do crescimento espiritual. E eu quero dizer para você, assume e permite entender que você também se cansa, certo? Exaustão não é para ninguém. Às vezes nós não conseguimos ouvir as pessoas porque estamos com muita tarefa, já exauridos, cansados, fadigados. Então nós precisamos reduzir. Então falamos de recuperar e falamos de reduzir. Agora eu peço para você pensar um pouquinho sobre refletir, certo? Criar um como no meio das ideias. O que seria isso, Alexandre? Então, você tem muitas ideias, provavelmente. Talvez você esteja cansado ou fadigado, alguma coisa assim, mas você tem ali. Então, quando você parar, eu gostaria que você parasse para refletir um pouco, certo? E criar um como no meio das ideias. Então, como eu vou jejuar? Você tenha ideias para isso, certo? Isso é refletir. Então, continuando sobre refletir, nós temos aí a distância entre o poder e a honestidade. O que seria o poder e a honestidade? É onde nós sabemos que nós temos capacidade absoluta e poder de fazer e sermos honestos conosco mesmo. De fato, de falar assim, eu não posso fazer, ou eu vou fazer, e não ter vergonha disso. Né? Porque às vezes nós nos comprometemos em fazer porque temos poder, mas não temos honestidade conosco, que não temos capacidade de tempo para fazer isso. Então, até mesmo para programar a sua vida, eu peço para você, seja honesto. E uma coisa bem importante que eu quero deixar um recado para você aqui é, quando as pessoas pensam juntos, dificilmente elas serão excluídas do grupo. Guarda essa mensagem, ok? Então, voltando aqui, há uma distância entre o poder e a honestidade muito grande. Então, pense bem antes de você agir. Reflita entre poder e honestidade. Em Lucas 14, Jesus fala assim, porque às vezes eu estou falando aqui, eu não sei se eu acho que todo mundo quer ser discípulo de Jesus, mas eu não sei se realmente você quer ou não. Mas se você quiser, se você tiver um desejo de ser discípulo de Jesus, então Lucas 14, ele fala assim, que se alguém quer construir uma torre, vai antes e calcula. Porque você às vezes pode parar no meio do caminho e ter vergonha. Então, ser honesto com você mesmo é se precaver de não passar vergonha futuramente, ok? Então, refletir, nós temos esses dois aspectos. E o outro aspecto de refletir é quando você parar para refletir, olha para você, olha para o seu legado. O que você está deixando para trás? O que você está construindo que vai ser eterno? O que você está projetando que vai deixar como se fosse uma carta de legado para você mesmo, certo? Se você fosse escrever uma carta hoje, o que você escreveria para as pessoas que vão te suceder? Então reflita sobre isso. E por último, não menos importante, é a construção, certo? Nós falamos 4 itens, presta bem atenção. Falamos sobre recuperar, falamos sobre reduzir, falamos sobre refletir e agora estou falando sobre construir com você. Porque nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Por favor, vamos fazer isso. Vamos parar, vamos dar atenção à voz de Deus, o que Ele está falando para nós, ok? Na hora de construir parece dar um tédio, né? Mas se você parou antes para calcular, esse tédio vai embora, certo? Então, quando você vai começar a construir, você fala assim, nossa, será que comprei no lugar certo? Será que eu não comprei? Eu lembro que quando criança, nós construímos uma casa aqui na cidade, minha família, eu era bem pequenininho, né? E eu lembro que aquela rua era um bairro bem no começo, não tinha nada. Eu não tinha passado nem asfalto ainda. E eu ficava pensando, será que eu vou gostar daqui? Será que eu vou ter amiguinhos aqui? Né? Porque é um tédio. Eu não tinha participado do projeto. Eu não sei o que meu pai e minha mãe estavam querendo concluir. Então, às vezes, eu construir é um tédio. Mas se você planeja, você não vai ficar tediado, certo?
Porque o lugar errado não existe. Existem momentos errados, tá? Você fala assim, um dia eu falei isso para uma pessoa, ela falou assim, então eu posso ir para um prostíbulo, né? Eu falei, você pode, você é livre de fazer o que você quiser. O que você não pode é ir lá, né, e pegar a irmã. Ele falou, como assim? Eu falei, uma coisa é certa, né? Então não tem lugar errado, tem tempo errado. Então se você estiver num tempo em que você perceber que a pessoa que estiver lá, as mulheres que estiver lá, elas não são para o seu consumo, mas elas são para a edificação do corpo de Cristo, e você pode e deve fazer isso como um irmão para elas, você não vai querer abusá-las. Então, talvez você esteja no tempo errado. Se você estiver no tempo de que você vai lá, não para consumir, mas sim para dar a sua vida, você pode ir. Caso contrário, esse lugar não te serve, você está no tempo errado. Entendeu? A questão de tempo é importante, tempo e lugar, hein? Você vai perceber que nesse ano, talvez alguns planos não vão dar certo, né? Não fica entediado, fica tranquilo. Lê Salmos. Davi ficou entediado diversas vezes, mas muitas vezes ele continuou, ele não parou. Ele descansava no Senhor. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, a sombra do Altíssimo, o descanso das águas, o pasto verdejante. Ele não perdeu a sua expectativa, certo? Uma outra coisa, talvez esse ano você vai perguntar assim, nossa, o que eu estou fazendo? Essa pergunta dói demais. Essa pergunta é como se eu estivesse falando para você, olha, o que eu estou fazendo não serve e eu não sei para onde eu devo ir. Logo, então, eu fico na minha zona de conforto. Olha que beleza! É como se você entrasse dentro do carro sem saber para onde ir, com o carro ligado até acabar a gasolina. Na hora que você descobrisse que você deveria sair, não tinha mais combustível. Que pena! Então tome cuidado com esse tipo de pensamento que pode te levar à ruína, tá bom? Então, construir é muito maior do que nós imaginamos. Construir para ser discípulo de Jesus em 2023 é você abrir mão de você mesmo, tomar a sua cruz e seguir, sem medo, com base no amor, com base na graça de Jesus Cristo. Saber que essa graça comum é para todos nós. Saber que o que nós estamos fazendo aqui nessa terra é construções eternas. Não imagine você que você está fazendo construções terrenas e passageiras. Imagine você que você está construindo coisas eternas. Alexandre, mas qual a diferença? A diferença é simples. Se você trabalha, vou te dar um exemplo do seu trabalho, certo? Se você trabalha, você ganha, e o que você ganha no seu trabalho é para você consumir coisas, por exemplo, bens materiais somente, e não servir a igreja multiplicando o evangelho do reino, você está trabalhando para a sua própria morte. Contudo, eu digo que você coloca o seu dinheiro no saco furado, porque você não investe nas coisas espirituais, as coisas do reino. Mas como assim eu posso transferir um dinheiro para as coisas do reino? Investe em pessoas. Investe em pessoas que vai levar o evangelho, investe em pessoas que está pastoreando, investe em pessoas que está cuidando da sua alma, investe em pessoas que realmente servem a Jesus Cristo e vão levar o evangelho do reino em todo lugar. Ok? Então, o que eu quero finalizar dizendo para você é o seguinte: esse ano é um ano para você parar e ouvir a voz de Deus. Guarde as boas ideias para explorar futuramente. Coloque em prática a que você já desejou. Caminhe sobre a verdade e a vida. Não abre mão jamais de ter uma disciplina espiritual, ok? Então, tenha um feliz ano novo. Nós pedimos para que o Senhor nos abençoe esse ano. Não vamos abrir mãos da verdade jamais. A verdade vai começar a ficar mais difícil para nós, em comparação ao mundo que não quer ela e que rejeita ela. Mas eu e você não rejeitamos, nós caminhamos pela verdade. Porque a verdade e vida é tudo que nós temos. Mesmo que ela custe todo o nosso esforço, nós não abriremos mão. Fica na paz, que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.